Olá, começamos agora a nossa aventura com a física da terceira série. Nós temos várias coisas interessantes para conversar e a primeira delas vai ser contar a história daquilo que nós vamos fazer nos nossos próximos encontros. Então, para já chegar chegando, o título aí da nossa aula é de fato aí só o histórico, porque a gente vai usar essa história para poder construir os conceitos que estão por vir. Beleza? Tudo começa com uma substância chamada de âmbar. Âmbar é uma resina que é aquela gosminha que escorre da árvore, sabe? Que pegou o mosquito lá no Parque dos Dinossauros. Aí, se aquilo ali ficar solidificado e passarem-se muitos anos, aquilo ali vira uma resina. É esse material chamado de âmbar. O que aconteceu com o âmbar? Por que ele é importante? Porque o pessoal, muito desocupado, não tinha muito mais o que fazer, percebeu que quando você tinha um pequeno pedaço de âmbar e esse pedaço de âmbar era esfregado, passado aí nos pelos de algum animal, olha o meu desenho do gato, deixa ele sorrindo. Quando você pegava esse material e passava nos pelos do gato, esse material ganhava uma propriedade muito impressionante, que ele era capaz de atrair para si pequenos pedacinhos de folhas secas. Era isso que acontecia. Então é uma propriedade muito interessante. Imagina, você tem um material e ele consegue fazer força à distância. Imagina que maneiro. Eu sei que você não tem razões para não acreditar naquilo que eu estou falando, mas vou fazer o teste. Peguei aqui uma caneta simples, uma caneta convencional, passei ela aqui, ó. Não é pelo de gato, mas tem muito, porque na minha casa tem. E aí eu peguei uns pedacinhos de papel ó, e coloquei bem aqui. E aí olha que interessante, depois de você aproximar a caneta que se esfregou no pelo do gato, no caso na minha blusa, de pequenas folhinhas secas, você tem que as folhinhas de papel vão sendo atraídas. Olha, a capacidade de fazer força à distância. Isso é uma coisa muito incrível. E se para nós, estudantes do século XXI, isso chama atenção, imagina 2.000, 2.500 anos atrás, imagina que a galera não pensava disso. Né? Então chamou muito a atenção o fato de você ter um material que na hora que você atritava ele em outro, ele ganhava esse superpoder, o poder de fazer força à distância. Né? E aí, esse processo levou aí à investigação do porquê que isso acontecia. E lógico que já nos primeiros momentos surgiram as explicações mais interessantes acerca desse assunto. A primeira delas trazia que esse fenômeno aqui é decorrente da sede. Sim, sede. Sede. Eles falavam que o papelzinho, a folha seca, estava com sede, que só funcionava com folha seca. E aí, por estar com muita sede, na hora que você atritava o bastão de âmbar, bom, hoje eu usei um objeto de plástico, né? Aí, na hora que você atritava o bastão de âmbar, ele ganhava um líquido invisível. Eles tinham até um nome. Eles falavam que esse líquido invisível era chamado de humor. Humor não tem a ver aí com o nosso humor alegre, triste, feliz. Não, não é isso. Não sei se você já viu lá no estudo lá da biologia que fala da aguinha que tem dentro do olho, fala humor vítreo, humor aquoso. Esse humor é de úmido, né? Que é realmente de líquido, e é uma palavra que é usada tecnicamente aí até hoje em outros contextos para se referir a coisas que estão preenchendo um espaço. Então, na cabeça deles, estamos falando aí 2.000 anos atrás, existia um humor invisível. Bom, aqui nós não temos nenhum conceito científico desenvolvido ainda. Né? Então, eles deram esse nome e falaram que a folha seca tem sede desse humor. E aí o que acontece? O papelzinho
tá com sede. Na hora que você pega o âmbar e esfrega no gato, o âmbar fica cheio desse humor e aí o papelzinho vai até ele para matar a sua sede. E aí ele cai saciado depois. É isso que acontece, né? Eu não sei se você achou essa explicação boa, mas essa explicação não é que ela é boa. Essa explicação é excelente. Essa explicação é muito boa e muito convincente. Tanto que ela durou 1.600 anos. Durante 1.600 anos, o experimento do âmbar era explicado como a sede das folhas secas pelo humor invisível que surge quando você passa o âmbar no gato. É isso. Obrigado, é isso. Falou, valeu. Até mais. Claro que não, né? Quando eu falo que essa explicação é muito boa, é porque a designação de que a coisa que provoca esse fenômeno como sendo um líquido é muito boa. Porque até hoje nós tratamos campo elétrico com um aspecto muito parecido daquele que a gente usa para tratar dos fluidos em movimento. Então, não foi uma explicação ruim a explicação deles, não. Até porque eles falaram sem o intuito de criar uma lei, como a gente faz nos dias de hoje. A gente quer criar uma regra que possa servir para sempre. E com o passar do tempo, depois aí dessa faixa de uns 1.600 anos, surgiram explicações bem melhores, né? O pessoal tinha acesso a diversos materiais diferentes, né? Esses materiais eles podiam ser atritados, já não precisava mais ser aquela resina específica, né? O âmbar não precisava ser aquela resina, podia ser outros materiais, cristais de quartzo, já existia vidro, né? Então, assim, tinham vários tipos de materiais diferentes para serem experimentados, né? E o próprio conceito de experimentação como maneira de provar um conceito, de tentar mostrar uma propriedade, é uma coisa que ficou mais evidente, principalmente depois aí que algumas pessoas fizeram parte da história das ciências, por exemplo, Galileu Galilei. Avançando então na complexidade da descrição, descobriram que existiam dois tipos de materiais muito interessantes. Materiais que foram chamados de materiais vítreos, vou chamar aqui de material vítreo. O que são materiais vítreos? São materiais que têm características parecidas com vidro. Então, outros tipos de materiais foram agrupados como material do tipo resinoso. Resinoso. Qual foi o critério para separar esses materiais? Eles perceberam o seguinte: quando você pegava um material vítreo e passava pele de animal, um pano, um tecido, seda, enfim, quando você passava no material vítreo, esse material vítreo ele era capaz de atrair pequenos pedaços de folhas secas, beleza? Quando você pegava um material resinoso e você atraía, esfregava lá no pano, esse material resinoso também era capaz de atrair pequenas folhas secas. Qual era a diferença? Se você pega dois materiais vítreos e atrita eles com um pedaço aí de pelo de animal e tudo mais, você carrega dois materiais vítreos. Esses dois materiais, eles sofrem força de repulsão. Então, o material vítreo carregado, ele consegue atrair pequenos pedacinhos de folhas secas. Mas dois materiais vítreos carregados sofrem repulsão. E aí, o que é um material resinoso? Se você pega o material resinoso carregado, ele atrai folhas secas. Mas dois materiais resinosos carregados também causam entre si repulsão. E por que as coisas foram separadas em grupos? Porque um material vítreo e um material resinoso carregados tinham a propriedade
de atração. Percebe que realmente existem agora dois grandes grupos de materiais? Não é tipo assim, o papelzinho ficou com sede e resolveu matar a sede. O pessoal descobriu, com extensa experimentação, que havia dois grupos, e apenas dois grupos, de materiais. Aqueles que, atritados entre si, ou seja, que se repeliam, atraíam papel e conseguiam atrair os outros, eram separados num grupo diferente. E com isso foi possível separar os materiais entre materiais do grupo vítreo e materiais do grupo resinoso. Então já não era mais a sede por um humor, eram dois tipos de fluido, por assim dizer. O fluido causador deste fenômeno que foi descoberto pelo âmbar. Aqui vale a pena abrir um parênteses aqui, que a palavra âmbar em grego significa electron. E aí esse electron, naturalmente, é o nome do material, né? E foi ele que deu um nome para o efeito, o efeito da eletricidade. Né? Então a gente dá esse nome, eletricidade, porque é o nome da resina âmbar lá em grego, beleza? É o electron. Então esses fenômenos elétricos que a gente está vendo aqui, os fenômenos decorrentes da experiência do âmbar, nos levaram a separar os materiais em dois grupos, que a gente chamou de o grupo vítreo e grupo resinoso. E foi assim durante um tempo. O pessoal caracterizava a eletricidade em dois tipos de eletricidade, vítreo e resinoso. Beleza? Aí, mais para frente, já com um sujeito chamado Benjamin Franklin, que gostava de matematizar muitas coisas, ele resolveu chamar todos os materiais carregados do estilo vítreo seriam chamados de cargas positivas e todos os materiais do tipo resinoso seriam chamados de cargas negativas. É isso, velho. Inventaram esse nome, positivo, negativo, por causa de duas propriedades. Então, nada mais intuitivo. Se você quer fazer cálculos matemáticos para conseguir mostrar como as coisas se relacionam, nada mais natural do que chamar de carga positiva, carga negativa. Você poderia ter chamado de up-down, podia ter chamado de up-down, como por exemplo, mais para frente, lá na quântica, eles precisavam dar um tipo de designação de dualidade para os quarks, formadores aí da matéria. Então, chamar quark up, quark down. Né? Lá com o estudo do magnetismo, a gente precisava de uma coisa dual também para poder relacionar aí as propriedades dos ímãs, aí chamado de polo norte, polo sul. Então, esse negócio de chamar de positivo, negativo, foi a maneira intuitiva que chegaram na época para conseguir melhorar aí a relação entre esses conceitos e os cálculos matemáticos. Então, para você conseguir quantificar isso, você precisava dar uma unidade de medida para a carga. Né? E não existia esse padrão ainda, não existia, quando essas experiências começaram a aparecer, não existia um padrão ainda. Então, o raciocínio foi evoluindo. Né? Então, a galera pensou o seguinte, bom, nós temos dois tipos de carga, carga positiva e carga negativa. Como que a gente vai saber qual tipo de carga aparece em cada tipo de material? Fazendo experiências, atritando esses materiais. Então, você vai lá, atrita um material no outro, e ao atritar um material no outro, você vê se ele fica com carga positiva ou com carga negativa. O pessoal criou uma tabela para fazer a diferenciação entre os diversos tipos de materiais. Uma tabela moderna é essa que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Nessa tabela, a gente consegue ver o que acontece quando você esfrega um material no outro. Qual é o tipo de carga positiva ou negativa que cada material adquire. Então, por exemplo, se eu fizer o atrito entre papel e borracha, o papel deve ficar positivo e a borracha deve ficar negativa. É assim que a gente faz a leitura da série triboelétrica, que é essa tabela que a gente está mostrando aí para vocês. Beleza? Se você passa cabelo humano e couro, você vai lá e passa um no outro.
o couro vai ficar positivo, o cabelo humano vai ficar negativo. Agora olha que interessante. Se você pega um material de isopor e atrita com cabelo humano, o cabelo humano dessa vez vai ficar positivo e o isopor vai ficar negativo. Percebe que isso melhorou a visão sobre as experiências? Eu já não vou mais separar em grupo vítreo, resinoso. Dá a característica de carga positiva e negativa, mostra que o mesmo material, frente a outros diferentes, pode ter a característica de ficar positivo ou de ficar negativo. E esse tipo de coisa aparece inclusive nos vestibulares. Olha aí o que o Enem nos cobrou lá no ano de 2020. Ele mostrou aí o Garfield, que é o gato mais mal-humorado, que odeia segundas-feiras, que a gente conhece. E aí o Garfield, ele passa aí ó, na perna do seu dono, que é uma atitude aí muito comum aí, gato faz isso, né, de ficar se esfregando ali e tal. E aí a grande jogada da tirinha é que ele mostra depois aí, ó, o gato todo arrepiado, né? E ele fala isso, ó, eu odeio eletricidade estática. E aí ele pergunta para nós, por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Né? Aqui faz sentido a gente já olhar com bastante carinho qual é a pergunta que está sendo feita. Ele está perguntando qual é o motivo. Então nós vamos tentar encontrar nas alternativas o motivo. Beleza? Pode ser que a alternativa fale alguma coisa que é certa, mas não é um motivo. Pode ser que ela fale uma coisa que é errada, mas que parece ser um motivo. Então, todas essas coisas levam a gente a realmente analisar o que está escrito nas alternativas com muito cuidado. Beleza? Vou fazer a leitura da primeira. Por qual motivo ocorre a eletrização? Troca de átomos entre a calça e os pelos do gato. Bom, isso aí pode ser um motivo. Eu, por enquanto, não sei dizer se isso é verdade ou se é mentira. Diminuição do número de prótons nos pelos do gato. Sei lá o que é próton. Então, acho que eu também não sei responder isso aí com essa... Sei marcar essa letra também não. Criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato. Bom, até agora a única coisa que a gente encontrou é que existia um negócio de fluido vítreo, resinoso, aí chamaram um de carga positiva, outro de carga negativa. E a gente viu também que diferentes materiais, quando atritados um no outro, às vezes ficavam positivos, às vezes ficavam negativos. Então, até agora a gente não tem informação para responder isso não. A letra D fala movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. E, finalmente, letra E, repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos do gato. Aqui agora a gente vai precisar adicionar palavras no nosso vocabulário para que a gente seja capaz de diferenciar o que ele colocou aí na questão. Porque ele botou aí para a gente, ó, átomos, prótons, eletrizados, elétrons. Então a gente precisa necessariamente fazer a diferenciação entre essas coisas para conseguir responder corretamente a pergunta. Vamos fazer isso? O primeiro modo de descrever a natureza da matéria, ou seja, o que constitui a natureza, foi feita por um sujeito chamado John Dalton. O Dalton, ele teve uma ideia brilhante. Ele pensou o seguinte: deve existir um tipo de partícula muito pequenininho, invisível aos olhos, de tão pequenininho, que é a menor das menores das partículas da natureza. Então, para a gente poder acreditar nele, tem que seguir a linha de raciocínio que ele fazia. Imagina que você pega um pedaço de alguma coisa. Né? A gente fez experiência aí agorinha com um pedaço de papel. Então, imagina que você pega um pedaço de papel como esse e parte num pedacinho pequenininho. E parte, vai partindo, partindo, partindo. Vai chegar uma hora, o Dalton imaginou, né? Que você não consegue mais dividir. No momento em que você não conseguir mais dividir, você encontrou a menor partícula possível. Entendeu o raciocínio? Então, se algo é a menor partícula possível,
Então você não pode dividir, porque se você pudesse dividir, ela não era a menor, beleza? E aí o Dalton deu um nome para essa partícula, a menor de todas. Ele chamou isso de átomo. Por que átomo? A é um prefixo de negação e tomo é um pedaço de divisão mesmo. Então, átomo seria uma coisa indivisível. E aí foram feitas diversas experiências aí em que eles viram que existem átomos diferentes nos diversos materiais. Pô, toda aquela química da estequiometria, de reação química, sabe? Junto C com O2 formando CO2, aquele balanço de massas, tudo isso se tornou possível devido à visão de Dalton acerca do átomo, beleza? Então, toda aquela química que a gente vulgarmente fala que é só regra de três, aquela química inteirinha é explicada pelo modelo de Dalton. E aí Dalton trouxe essa propriedade aí para gente, né? E é um conceito bastante razoável, né? Se existe uma menor partícula possível, então essa partícula deve ser indivisível. Então nada melhor do que chamar essa partícula de átomo não divisível, coisa que não se pode dividir. Então o átomo de Dalton, ele é simplesmente a menor porção de matéria. E aí, fazendo esses estudos aí, dá para montar até a tabela periódica, viu? Calculando aí, não com todos os elementos naturalmente, mas com grande quantidade aí de materiais que a gente tem aí na natureza. Né? Mas para explicar essa propriedade que a gente viu lá do gato, né, quem trouxe realmente a explicação melhor foi um sujeito chamado Thomson. O Thomson, ele é responsável por colocar aí o conceito de carga elétrica no átomo. Porque pensa o seguinte, se você tem um átomo e aí todos os materiais são feitos de átomos, e na hora que você esfrega um material no outro, ele ganha uma característica de ficar positivo, ficar negativo, deve existir no átomo uma partículazinha bem pequenininha, muito leve, que sai de um corpo e vai para o outro sem afetar o peso desse material. Por quê? Ora, quando eu peguei essa caneta e passei aqui no material da minha blusa e ela ficou eletricamente carregada, ela não ficou mais pesada nem mais leve. A minha camisa não ficou mais pesada nem mais leve. Né? Na hora que eu atraí o pedacinho de papel lá, dá certo sempre, galera, é muito legal isso. Na hora que eu atraí o pedacinho de papel lá, o pedacinho de papel não ficou nem mais leve, nem mais pesado. Então, Thomson imaginou o seguinte: deve existir um tipo de partícula bem pequenininha, bem leve, com um peso imperceptível que é trocada entre os diversos materiais. E aí, casando isso com as experiências que já existiam e as definições que estavam sendo feitas, ele imaginou o seguinte, que o átomo é uma grande massa positiva incrustada de pequenas partículas negativas. É aquele modelo atômico que ficou conhecido como pudim de passas, né? Como se você tivesse aí um grande pudim e as passas fossem aí os elétrons que são ali colocados. Beleza? Então Thomson foi o primeiro a trazer essa natureza. Veja, nós já estamos acreditando que os elétrons têm que ser partículas muito pequenininhas e muito leves. Por quê? Porque quando você eletriza um objeto, ele não fica nem mais leve nem mais pesado. Ele continua do mesmo jeito. Mas o bicho pegou mesmo quando a gente chegou num sujeito chamado Rutherford, Ernest Rutherford. O que o Rutherford fez de interessante? Ele formalizou um experimento que já era conhecido, o experimento do retroespalhamento, em que ele fez o seguinte: ele pegou uma fina lâmina de ouro e bombardeou essa lâmina de ouro com partículas pequenininhas, partículas positivas chamadas partículas alfa. Essas partículas atravessavam a lâmina de ouro em sua maioria e conseguiam impressionar, ou seja, deixar uma marca numa tela
que era colocada depois da lâmina de ouro. Então ele percebeu o seguinte, as partículas elas atravessam, como se a lâmina de ouro fosse furada para essas partículas. Ele percebeu também que existia uma parte das partículas que, na hora que elas passavam pela lâmina de ouro, essas partículas se desviavam, deixando marcas em outros lugares, mas eram poucas partículas que desviavam. E depois, analisando ainda mais ali o local da experiência, ele percebeu que algumas partículas aparentemente voltavam, batiam e voltavam. Então, qual foi a hipótese trazida por Ernest Rutherford? O átomo ele tem um centro que é positivo, um grande vazio, e ao redor desse vazio devem estar as partículas pequenininhas que são os elétrons, beleza? Então, esse foi o modelo chamado de modelo orbital de Rutherford, que trouxe para a gente a ideia de que os elétrons estão na parte externa do átomo e que lá no núcleo, bem pequenininho, concentrando toda a massa do átomo, está a parte positiva aí do átomo, beleza? Mas o que isso tem a ver com Garfield? Ora, essa informação é essencial para a gente responder à questão. Veja, por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Bom, nós sabemos agora que a parte externa dos átomos é cheia de elétrons e que os núcleos dos átomos eles são positivos e que estão no centro dos átomos e concentram toda a massa do átomo praticamente, que os elétrons são muito pequenininhos e muito leves. Beleza? Então, o núcleo dos átomos, a gente não mexe nele. O que tem nos processos de eletrização é troca de elétrons. Os elétrons que vão sendo trocados de um objeto por outro. Por quê? As reações envolvendo o núcleo são chamadas de reações nucleares. Reação nuclear não é processo de eletrização. Não é o que acontece quando a gente esfrega uma caneta num pedaço de pano. Quando você esfrega uma caneta num pedaço de pano, a parte de fora dos átomos da caneta encontra a parte de fora dos átomos da camisa. O que tem na parte de fora dos átomos? Elétrons. E de acordo com as propriedades, os elétrons podem ir ou para a camisa ou para a caneta. Então é isso que vai acontecer. Os prótons ficam intocados, porque você não tem reação nuclear aqui, né? Não tem fusão, fissão nuclear, nada disso acontece aqui. Para acontecer isso, são fenômenos muito mais complexos, envolvendo quantidades de energia muito maiores. E não é esse fenômeno que a gente está vendo acontecendo aqui, beleza? Então a letra A, de cara, a gente já descarta, porque ela fala sobre troca de átomos entre a calça e os pelos do gato. Olha, para a letra A ser verdade, o gato tinha que esfregar na calça até rasgar a calça. Não que ele não seja capaz de fazer isso se usar suas unhas, mas não é o que está acontecendo. O que está acontecendo é que ele está passando pela calça. E ao passar pela calça, não é troca de átomos que tem. Não tem material saindo da calça e indo para o gato. Não é isso que está acontecendo. E átomos do gato passam a fazer parte da calça. Não é isso que está acontecendo aqui. Beleza? Troca de átomos ocorre em reações químicas. Aqui nós não temos uma reação química. Temos um processo de eletrização. Beleza? Letra B. Diminuição do número de prótons nos pelos do gato. Já falamos. Letra B tem que estar errada. Não tem como ter troca de prótons, porque prótons estão no núcleo. E para você mexer no núcleo, você tem que fazer uma reação nuclear e não um processo de eletrização. Não estou falando que é impossível, só estou falando que não é assim. Para você poder mexer no núcleo do átomo, você vai precisar aí fazer o mesmo processo que a gente usa para fazer uma bomba atômica, beleza? E não é isso que está acontecendo aqui, é só o gatinho se esfregando na perna ali do cara, beleza? Letra C. Criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato. Olha, aqui ele viajou, né? Criação de onde? Né? Os átomos do universo estão aí desde sempre, desde o Big Bang, são os mesmos átomos. O que está acontecendo é que está tendo troca de átomo, de partícula, entre os diversos grupos, mas os átomos estão aí desde sempre, beleza? Eu sei, se a gente for discutir isso, dá uma crise existencial cabulosa, mas não quero falar sobre esse assunto agora.
Então, não temos criação de novas partículas eletrizadas. Isso não acontece. Você tem troca aí de elétrons, que é o que está na letra D, ó. Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato. É isso que faz o gato ficar daquele jeito. Por quê? Porque ao ganhar ou perder elétrons, os pelos do gato, eles ficam todos carregados eletricamente. E como eles são muito levinhos, eles sofrem repulsão entre si. Por isso que eles ficam assim, arrepiados dessa forma. Beleza? E também tem aí a letra E falando sobre a repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos do gato. Ó, isso aqui parece até legal, né? Repulsão entre partículas elétricas da calça e dos pelos do gato. Mas não são as partículas da calça que repelem os pelos do gato. São os pelos do gato que se repelem entre si. Beleza? Então, o que a gente tem nesse processo aí é um processo de eletrização. Esse processo se chama processo de eletrização por atrito e ele ocorre toda vez que você esfrega dois materiais. Uma última observação sobre o processo de eletrização por atrito é: se eu passo a caneta no tecido e a caneta fica eletrizada, ou seja, ela é capaz de trazer o fenômeno da eletricidade para eu poder ver, então a caneta e a camisa trocaram elétrons entre si. Para saber qual material fica positivo e qual fica negativo, eu tenho que fazer a consulta à série triboelétrica e eu precisaria fazer experiências usando essa camisa com muitos materiais e pegar essa caneta e fazer com outros materiais para poder saber quem vai ficar positivo ou vai ficar negativo. Suponha que a caneta ficou positiva. A caneta fica positiva se os elétrons saírem da caneta e vierem para a camisa. Aí os elétrons saem da caneta, vêm para a camisa fica negativa e a caneta positiva. Beleza? Então, se a caneta ficou positiva, é porque ela perdeu elétrons. É isso que acontece. Então, quando você tem um processo de eletrização por atrito, e isso aparece nas questões de vestibulares eventualmente, os materiais que foram atritados ficam com cargas elétricas opostas, porque o que você tem é a movimentação de carga elétrica de um material para o outro. Beleza? Era essa a nossa primeira conversa. Espero aí que tenha aberto aí a mente de vocês para conseguir ver esses fenômenos acontecendo. Façam experiências, se tu nunca fez, pega a caneta aí, esfrega no cabelo, esfrega na camisa, pega um material aí, passa na toalha, né, em algum lugar, pega uns pedacinhos de papel, rasga aí você mesmo e observa essa experiência acontecendo. Né? Faz um teste com material de metal, você vai ver que com metal não funciona muito bem, você não vai conseguir fazer essa experiência utilizando aí uma régua metálica, uma lata de refrigerante, você não vai conseguir fazer. Testa aí com a garrafa PET, faz com outras coisas. É legal experimentar para você ver as coisas acontecendo e tenta explicar o que está acontecendo você mesmo. Beleza? Obrigado pela atenção, sucesso, até breve. Tem mais, hein?